Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano de Matemática Simples. Hoje iremos estudar mais uma aula de estatística sobre as medidas de dispersão. Então vamos começar por falar sobre as medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão é a amplitude da amostra, que não é mais do que a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. A seguir temos a amplitude interquartil, que é a diferença interquartis, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Recordo que o terceiro quartil é a mediana da segunda metade da amostra e o primeiro quartil é a mediana da primeira metade da amostra. E podemos já passar para o cálculo da variância. Vamos até fazer o cálculo da variância para os três tipos de amostras diferentes, portanto, quando elas estão apresentadas ponto por ponto, discretas mas agrupadas, e também as contínuas agrupadas por classes, por intervalos. Então, primeiro, vamos ver como é que se calcula a variância nos dois casos possíveis, quando temos a variância da população ou a variância da amostra. Aqui a diferença, além da sigla que se utiliza aqui, da notação que se utiliza para a variância, no caso de ser a variância da população, utiliza-se o sigma ao quadrado, no caso da variância, utiliza-se o S ao quadrado, variância da amostra. E a diferença está em ambos, vamos calcular este SSX, já vamos ver dentro de momentos como é que se calcula este SSX, que é a soma dos quadrados dos desvios relativamente à média, já vamos ver como é que isto é calculado. Dividimos por n no caso da variância da população e por n menos 1 no caso da variância da amostra. Quanto ao desvio padrão, quer num caso, quer no outro, é a raiz quadrada da variância. Está bem? Aqui vem só com um sigma, será a raiz quadrada do valor que obtivermos aqui, e relativamente ao desvio padrão da amostra, que é o S, é a raiz quadrada da variância da amostra. Então vamos sempre abordar isto na perspectiva da amostra, e vamos, por exemplo, calcular a variância desta amostra, a variância, o desvio padrão, já agora, desta amostra que aqui está. Já agora, depois a amplitude e a amplitude interquartil, se quiserem, tentem fazer a amplitude é fácil, não é? Aqui o 22 menos o 7, mas a amplitude interquartil, calculem os dois quartis e vão ver que a diferença entre eles será o tal 12 que aqui está. Portanto, o que é que eu queria falar agora era sobre o cálculo da variância. Portanto, como é que se faz este tal SSX que está aqui? Primeiro temos que ter a média da amostra. Portanto, isso é obrigatório sempre que estivermos a calcular a variância, independentemente do tipo de amostra que estivermos aqui a considerar. Portanto, somamos todos estes elementos, 7 mais 7 mais 11 mais 15 mais 19 e mais 22, e dividimos por 6, e a média da amostra, neste caso, dá 13,5. Então, como é que se calcula o tal SSX, que é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média? Pegamos em cada valor da amostra, e subtraímos-lhe a média ao quadrado. Portanto, fazemos 7 menos 13,5 ao quadrado, mais, outra vez, 7 menos 13,5 ao quadrado. Aqui até podíamos fazer isto duas vezes, em vez de estar a fazer este cálculo. E depois, novamente, com o 11, com o 15, com o 19 e com o 22. E dividimos isto tudo. Estamos a considerar a variância da amostra, que isto é uma amostra, não por 6, mas sim por 6 menos 1 por 5. Aqueles quadrados todos, neste caso, dão 195,5. A dividir por 5 dá 39,1, cuja raiz quadrada vai dar, que é o desvio padrão, dá 6,25. Ora, quando a amostra não está apresentada ponto por ponto e está agrupada, mas para o caso discreto, como acontece aqui, vai mudar ligeiramente a forma como nós vamos calcular a variância. Mas muda tal e qual como também muda no cálculo da média. Não sei se recordam que para estas amostras a média faz 0 vezes 5, mais 1 vezes 7, mais 2 vezes 12, mais por aí fora, a dividir pelo total das frequências, a soma destas frequências, que neste caso é 40. Pronto, eu não tinha aqui espaço para acabar isto. Neste caso, a média vai dar 2,125. Ou seja, quando eu vou calcular a variância, eu faço um ajuste também deste género, em que as frequências ficam a multiplicar pelas tais diferenças entre o valor observado e a média que nós obtivemos. Ou seja, enquanto que há pouco fizemos só o 7 menos o 13,5 ao quadrado, aqui fazemos o 0 menos a média ao quadrado, que era 2,125, mas a multiplicar pela respectiva frequência. E repetimos isto para todos os valores da amostra. Portanto, o próximo passo será 1 menos 2,125 ao quadrado vezes 7, a mesma coisa para o 2, que fica a multiplicar por 12, e para o 3 e para o 4. Portanto, temos que ter aqui atrás as frequências a multiplicar por cada um deles. E isto a dividir, novamente, por n menos 1, que neste caso vai dar 39. Ok.
Quando fizerem as contas todas, o numerador vai dar 60,375, que é dividido por 39, vale 1,55. Novamente, fazendo a raiz quadrada, obtemos o desvio padrão. Portanto, é assim que se calcula a variância e o desvio padrão para este tipo de amostras. Falta-nos ainda ver o último caso. Portanto, uma coisa que eu vos aconselho, e vocês já devem ter dado conta na última aula em que falámos das medidas de localização e até nos percentis, convém saber fazer estes cálculos todos para estas três situações, porque na prática o que vos vai aparecer à amostra ou vos vem com os pontinhos todos, vem apresentada com os pontinhos todos e a abordagem é uma abordagem mais linear, onde não temos que utilizar aqui as frequências, ou vem agrupada mas discreta, em que temos que multiplicar as frequências, ou ainda temos o caso de por intervalos, onde novamente, portanto, imagina este valor aqui normalmente não é dado, em que novamente temos que calcular o ponto médio de cada intervalo, porque depois o resto, o procedimento é semelhante ao caso que tivemos a analisar anteriormente. Portanto, calculamos a marca de classe, que é o ponto médio de cada um dos intervalos. Então, para calcular a média, o que é que temos de fazer? Marca da classe vezes a frequência para cada um deles. Portanto, seria 5 vezes 8, mais 15 vezes 15, mais por aí fora, tudo a dividir pelo total das frequências, que neste caso dá 50. E a média nesta situação vai dar 23. Então, agora como é que se calcula, por exemplo, a variância? Fazemos como fizemos há pouco. Só que agora, o valor que vai estar a subtrair pelo 23 é justamente a marca da classe. E o procedimento é exatamente semelhante. Portanto, fazemos 5 menos 23 ao quadrado, a multiplicar por 8. 15 menos 23 ao quadrado, a multiplicar pela frequência. 25 menos 23 ao quadrado, a multiplicar também pela frequência. Até ao último elemento, o 45 menos 23 ao quadrado, a multiplicar pela frequência. Depois de fazermos estas continhas todas, estão 7.800, dividimos por n menos 1, novamente estamos a considerar a variância da amostra, que é mais frequente, está bem? Mas se aparecer em população, já sabem que a diferença é mínima. Isto tudo a dividir por n menos 1, dá 49. O desvio padrão será a raiz quadrada do valor que nós obtivemos aqui, que dá 12,62 neste caso. Pronto. E é assim que se calcula a variância e o desvio padrão para os três diferentes tipos de amostras. Já agora, só uma última curiosidade, aqui a amplitude será 4, tá bem? Que é o maior valor menos o menor. Os quartis, teríamos que calcular primeiro os quartis para obter o intervalo interquartil. Aqui a amplitude é um valor mais estimado, porque podemos pegar no último valor do último intervalo e pegar no valor mais pequeno destes intervalos, que é aqui o primeiro valor do primeiro intervalo, e a amplitude é apenas a diferença entre 50 e 0. Quanto à amplitude interquartil, aqui será necessário calcular a estimativa dos quartis. Vejam a aula anterior em que tivemos a falar dos percentis. Portanto, calculem o percentil 25 e o percentil 75, pelo processo que foi descrito na aula anterior. Subtraiam estes dois valores e conseguem obter a amplitude interquartil. Portanto, espero que tenham percebido estes conceitos das medidas de variação, não é? Esta coisa da amplitude, a amplitude interquartil e da variância do desvio padrão, as medidas de expressão, assim aqui é. Na próxima aula vamos já começar a falar dos dados bivariados, que será já provavelmente um dos últimos assuntos que iremos falar aqui sobre a estatística. Para alguma dúvida que tenham ou alguma questão, ou se quiserem adquirir a nossa sebenta, entre em contato comigo através do YouTube. Obrigado.